O que um médium sente? Que tipo de sensações um médium tem no dia a dia? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do vídeo, depois curta o vídeo, né? E vamos falar sobre esse assunto que é o que um médium sente. Quantas pessoas têm essa... Uns por curiosidade, porque querem saber o que um médium sente internamente, e outros porque querem saber se eles também são médiums. Baseado, né, no que um médium pode sentir, né? Será que eu sinto as mesmas coisas? E muita gente, por não ler, não perguntar, não pesquisar, acaba se confundindo nessas sensações, nessas percepções. Nós temos já no canal um vídeo sobre exatamente esse assunto, porém um vídeo bem mais antigo, e esses assuntos se renovam, outros conhecimentos vão aparecendo, e eu gosto de renovar e incluir algumas coisas. Nunca sai igual, né? Bem, vamos ver. Primeira coisa que os médiums sentem, que é muito comum, é sentir arrepios. Não que todo arrepio que você sente seja uma sensação da mediunidade. Existem arrepios por mudança de temperatura de ambiente, né? Um vento frio que bateu de repente, alguma coisa do tipo, então o seu corpo estava mais quente, o vento era mais frio, né? Ou vice-versa, sei lá. Existem arrepios por causas bem naturais. Mas se você está em um lugar que está bem tranquilo, não tem corrente de ar, sempre analise o quadro da situação. Nunca interprete diretamente só pelo que acontece no seu corpo. Então, se você está num lugar que não tem nenhuma corrente de ar, não tem nenhuma variação térmica, e não era para ter, não deveria ter, e de repente você sente, né? Então nós podemos interpretar que aquela percepção exatamente, ela é de ou uma mudança energética no ambiente, né? Você pode às vezes entrar num ambiente diferente e sentir um arrepio ao entrar, né? E o ambiente fechado, não tinha vento nenhum, se lá fora onde você estava a temperatura estava semelhante, então possivelmente uma mudança de energia. Analise o quadro. Você sentiu isso? Sentiu internamente algo dentro de você lhe impactar? Normalmente a gente sente no peito algo impactar, como se algo passasse através de nós. Então esse arrepio pode ser uma percepção de mudança energética do ambiente, ou um espírito, né, uma consciência extracorpórea que passou ali perto e aí você sentiu essa presença. Uma outra coisa que médiums sentem são formigamentos às vezes, que geralmente são proximidades de espíritos. Ele está muito próximo ou tocou você e aí você sente naquele membro um formigamento. Ou às vezes ele está tocando naquele momento do formigamento. E o médium ele tem uma espécie de transferência de percepção. Tem pessoas que até o braço se mexe sozinho, né, se move, que é um indicativo de até possibilidade de a pessoa conseguir psicografar. Então também tem essa sensação de formigamento. O formigamento às vezes pode acontecer, por exemplo, nas duas mãos, em vez de em uma mão ou em um braço, pode acontecer nos dois braços, nas duas mãos, pode acontecer nas pernas. Sempre lembro que no caso de formigamento, você tem que ter consciência, né, que se não há nada fisiológico, você foi no médico, não tem nada, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema, então esse formigamento pode ser de uma causa espiritual, tá? Outro ponto importante, fisiológico, é pressão na nuca, por exemplo. Os médiuns que são médiuns para incorporação, ou que a gente chama de psicofonia, eles sentem uma certa pressão nos dois lados da nuca aqui, né? É como se fosse aqui, ó, dessa linha da cabeça aqui, descendo até aqui embaixo, como se fosse nessa musculatura do pescoço atrás, uma pressão ali, como se tivesse apertado alguém segurando assim. E às vezes também um formigamento, tá? O que significa essa pressão? Essa conexão de espíritos que desejam se comunicar, nós sentimos por aqui. Então muitas vezes aquele espírito está ali querendo, desejando se comunicar e você sente essa pressão na nuca. Não quer dizer que ele vai conseguir, não significa que ele vai conseguir, é um indicativo. E também às vezes se comunica sem ter esse indicativo, não é uma regra fatal, é uma coisa que muitas vezes os médiuns sentem. E se o médium resiste, às vezes essa pressão
até aumenta, mas eu sempre digo, você tem controle sobre o seu corpo e um espírito não incorpora se você não quiser. Não existe essa coisa de espírito incorporar sem a pessoa querer. É só quando a pessoa, de alguma forma, ela permite. Tá? Então, esta pressão é um indicativo de incorporação. Um outro ponto importante que eu tenho aqui anotado para lembrar vocês são desconfortos provenientes do estômago. Tá? Então, mais uma vez, faça uma análise geral. Você está sentindo um desconforto no estômago. Você comeu algo que não lhe caiu bem? Comeu demais? Né? Bebeu na noite anterior? Se você fez qualquer uma dessas coisas e você está sentindo desconforto no estômago, então provavelmente é por causa da sua alimentação. Né? É o que você ingeriu que está te causando esse desconforto. Mas se você identificou que não fez nada disso, mas está sentindo um desconforto, aí vamos pensar em algo espiritual. E lembrando que se esse desconforto for persistente por vários dias ou dias seguidos, dias espaçados, sempre lembre-se de consultar o médico e verificar se você não tem nada errado no estômago, se você não está com úlceras ou qualquer coisa do tipo. Porque às vezes tem pessoas que ficam acreditando no espiritual e estão com algo fisiológico ali, como por exemplo uma úlcera ou coisa do tipo, né? Então, consultou o médico, viu que não é nada disso, né? Aí vamos pensar no espiritual. Só que é claro que o médium, ele não sente esse desconforto no estômago todos os dias, né? E nem em dias espaçados muito rapidamente. Se isso acontece e é da mediunidade, significa que ele está se contaminando muito facilmente energeticamente, ou permitindo que espíritos negativos se conectem nele muito facilmente. Tá? Porque normalmente o médium sente em dias muito espaçados. Tá? Não existe médium infalível. Então vejam que não tem como você bloquear totalmente. Vai ter algum dia que você vai estar muito preocupado com as coisas materiais, mais distraído, e vai acontecer de você sentir um pouquinho. Mas você tem formas de reduzir isso, né? Sempre consciente da espiritualidade, orar quando acontecer coisa do tipo, se concentrar e mandar essas energias para fora. Tem técnicas no canal de como fazer isso, tá? Tem vídeos indicando técnicas. Então vejam que você consegue controlar. Se é persistente, se você acha que não é espírito, vá no médico. Se não é, então pode ser que esses espíritos ou energias se conectem aqui nos nossos chakras mais baixos, no esplênico, no outro aqui na lateral. E aí o que acontece? Causa um desconforto nas vísceras, você se sente enjoado. E junto com esse enjoo, começa a dar uma dor de cabeça. Tá? Uma das formas bem simples de você eliminar isso é você se concentrar aqui na sua mão, colocar 2 dedos aqui, né? Isso também faz parte da reflexologia chinesa. Você se concentra aqui no seu dedo, na sua mão, e respira fundo. Fundo e espaçado, faz isso por uns 5 minutos. Aperta até você sentir uma certa dorzinha de apertar e fica fazendo isso. Tá? Pode ser na outra mão também, pode pressionar com o outro polegar, tá? Não importa, mas é um jeito de você trazer a sua atenção para aquele ponto, respirar fundo e criar um ritmo no seu corpo. Tá? E nunca tenha medo das sensações, porque o medo potencializa. Tá? O medo ajuda o que você não quer que aconteça. Tá? Existem algumas sensações que o médium sente no dia a dia que são sensações que vêm na mente, como por exemplo, mudanças de humor. Você está sentado em algum lugar lá, ou está conversando com alguém e muda de humor muito rapidamente. Fica agressivo, ou fica muito triste, ou fica muito melancólico. Né? Então, esses tipos de mudança o médium também tem que tomar cuidado, porque às vezes ele acha que é dele, faz parte da personalidade dele, e não é. O médium, às vezes, por exemplo, vai numa festa, entra num grupo que tem uma conversa, ele se torna exagerado, porque ele somatiza as energias das pessoas, traz para ele, e ele fica aquela pessoa muito mais animada que todos, e às vezes até um animado inconveniente, né? Que fala coisas e faz coisas que não deveria. Né? E às vezes o contrário também, se ele entra num grupo que está discutindo mais agressivo, ele se torna o mais agressivo, aquele mais inconveniente. Então o médium ele tem que ter cuidado para estar sempre em uma linha. Não significa que você, médium que sente esse tipo de coisa, você tem que se colocar numa redoma. Nunca se coloque em redoma, porque isso é um grande erro que médiums fazem por ter essas percepções, achar que tem que se isolar do mundo porque são especiais. Você nem é especial,
nem é fraco, nem é mais forte, nem tem um superpoder. Você é uma pessoa como qualquer outra, só tem percepções mais estendidas do que as outras pessoas têm. Então é só uma questão de você educá-las, de você aprender a trabalhar com elas, a compreender elas. Alguns médiuns têm visões internas, visões na mente, lá dentro da mente. E nessas visões, às vezes, eles estão lá parados no lugar e ficam meio alheios e ficam vendo visões de histórias, de coisas em outros lugares, que às vezes parece passado, às vezes parece futuro, mas geralmente não é. Essas visões são, em muitas vezes, clarividência. Né? Clarividência, alguma coisa que está acontecendo em outro lugar, seja aqui na Terra, seja em outra dimensão, e ele fica vendo isso acontecer e se perde, ele como se fosse um sonho. Né? Tanto que ele não escuta ninguém à sua volta, ele não vê, se alguém chamar ele, ele demora para responder. Essas visões podem ser, por exemplo, de passado e de futuro, sim, mas aí não seria clarividência, seria uma retrocognição, passado, ou uma pré-cognição, quando é do futuro. E para isso, para você ter certeza que é isso, você teria que confirmar se aquela visão que você teve, aquilo realmente aconteceu e se aquilo que você viu no futuro, lá na frente, vai se confirmar. Aí você vai ter noção se você tem capacidade de prever o futuro ou de ver o passado, né? Mas essas capacidades não são mediunidade porque não envolvem comunicação com o espírito. Assim como a clarividência também não é mediunidade porque não envolve uma comunicação com um espírito. Tá? Outra questão interessante que os médiuns têm que compreender é que eles percebem mudanças dos ambientes, seja na sua casa, onde ele está, seja num lugar, por exemplo, no trabalho. Às vezes parece que algo é como se o ar se movesse, tudo se modifica, parece que fica ou mais potencializado, mais confortável, fica melhor, mais agradável, ou às vezes fica pior, fica pesado, né? Isso pode acontecer em um lugar que ele já está, ou ele pode notar, por exemplo, entrando em um lugar. E essas percepções de mudança de ambiente podem disparar todas as outras que eu falei para vocês. Pode ter visões, mudança de humor, pode ter arrepio no corpo, pode ter formigamento, pode ter pressão. Aí onde você tem que estar atento, porque o médium é como se fosse um radar, detectando tudo à sua volta sem ele desejar, ele não precisa exercitar isso, ele já faz, né? Só que às vezes, por desconhecimento, ele capta aquilo e fica achando que é uma coisa da cabeça, que é dele e externa como um sentimento e uma emoção dele. Aí onde muitas pessoas se confundem, aí ficam tristes, desanimadas, acham que estão doentes, com problemas psicológicos. Não que não existam problemas psicológicos, existem problemas psicológicos de variação de humor e coisas do tipo. Mas aí você precisa ir também num psicólogo, acompanhar para ver o que pode estar acontecendo, se é seu ou é espiritualidade, tá? E aí pode fazer o acompanhamento em 2 lugares, no psicólogo e no centro espírita, tá? Então vejam que essas são algumas sensações do que o médium pode sentir no dia a dia, tipos de percepções que ele pode ter em relação ao ambiente. Ele pode sentir isso vindo das pessoas também, essas variações energéticas de pessoas, de espíritos, de ambientes. Ele pode estar passando de carro num lugar e sentir isso. Então veja quanta coisa que um médium pode captar, e olha como é interessante para a vida você mergulhar nesse mundo de percepções que estão além do comum. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.